Olá, sexto ano, professora Emily por aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Só revisando o nosso conteúdo da aula passada, nós estamos aprendendo sobre os movimentos da Terra. Vale lembrar que todos os corpos celestes, todos os astros, eles estão em movimento em universo, e o planeta Terra não seria diferente. Nós sabemos que a Terra, ela realiza diferentes movimentos, e os mais importantes são os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação, vocês vão se lembrar que é aquele movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo, como se fosse um peão. E ele é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Lembrem-se que, enquanto a Terra está realizando esse movimento de translação, ela também está realizando o movimento de rotação. O movimento de translação é responsável pelas estações do ano e nós iremos ver melhor, com mais detalhes, as estações do ano na nossa próxima aula. Bom, aqui nós observamos um esquema, uma animação, mostrando esses dois movimentos que a Terra realiza simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O movimento de rotação, olha só a Terra girando ao seu próprio redor e também girando ao redor do Sol. E daí vem a pergunta, por que enquanto aqui no Brasil é dia, na China é noite? Olha só, justamente em função do movimento de rotação. Apenas uma parte da Terra está recebendo a luz solar, enquanto a outra parte está sendo projetada uma sombra. E a China, ela é bem distante do nosso país, concordam? Então, a distância entre os países, a distância, a localização de um continente e outro continente é que fazem essa mudança, essa alteração da luz solar. Ou seja, enquanto em um determinado local é dia, em outro determinado local totalmente distante vai ser a noite, em função dos movimentos de rotação e translação. Sempre o ser humano ele procurou entender os movimentos da Terra, entender como funciona a luz do Sol e o que era a sombra. E aí surgiu então uma questão: quanto tempo dura um dia e quanto tempo dura uma noite? Para responder essa pergunta, foi criado em 1500 a.C. o relógio de sol. Esse instrumento ele era responsável para fazer a marcação das horas e ele foi realizado, esse experimento ele foi realizado tomando como base um gnomon, que é essa vara aqui. Então, como que eles fizeram? Eles fincaram aí uma haste, no solo, colocaram uma base aqui e aí o comprimento dessa sombra que era projetado a partir dessa vara é que servia como base para eles identificarem a duração do tempo. Eles foram percebendo que a cada momento que se passava ali, todas as vezes que eles iam observar, essa sombra ela estava se movimentando. Então, observando a sombra do gnomo, que é essa vara, ao longo de um dia, eles perceberam que ela é muito longa ao amanhecer. Ou seja, essa sombra ela é muito longa ao amanhecer e ela vai mudando tanto de direção como de comprimento ao longo do dia. Esse relógio de sol ele foi muito utilizado durante as épocas de civilizações egípcias, aproximadamente em 1500 a.C. Então ele foi o primeiro relógio que se tem registro utilizado para identificar qual era o período certinho que durava o dia e o período que durava a noite. Aqui tem um registro fotográfico que eu fiz para comprovar se esse relógio de sol ele realmente estava certo, para identificar o comprimento da sombra ao longo do dia. Então eu tirei foto em dois horários diferentes. Olha só, em 8 horas da manhã eu tirei uma foto e às 14 horas eu tirei outra foto, às 2 horas da tarde. Percebam aqui que a sombra ela está em um determinado local. Essa sombra aqui ela é projetada porque tem outros prédios aqui na frente, então
a luz vem e aí esse prédio ele bloqueia a passagem da luz solar e então projeta essa sombra. 2 horas da tarde, olha só, vocês conseguem identificar que aqui nessa base não possui sombra, só aqui do lado? E essa sombra do lado, ela é em função desse prédio aqui. E aí surge uma pergunta, a Terra ou o Sol que está em movimento? Olha só, porque quando a gente observa esses exemplos, dá a sensação de que é o Sol que está em movimento. Quer ver? Eu vou fazer uma caneta, vou colocar com um solzinho aqui para vocês. Vou colocar uma corzinha. Vocês já viram que quando o Sol nasce, né? A gente tem o costume de falar que o Sol nasce, parece que ele está aqui. E aí, em um determinado horário, ele vem para cá. E aí, já no finalzinho da tarde, a gente observa que ele já está em um outro lugar. Isso dá a sensação de que o Sol ele está em movimento. Mas, na verdade, nós já sabemos que é a Terra que está em movimento. Esse fenômeno ele é chamado de movimento aparente do Sol. Então, apesar de parecer que o Sol está em movimento, na verdade é a Terra. E eu pude comprovar através desse experimento que ao longo do dia a sombra ela foi diminuindo e ela foi se movimentando também. Então observem que aqui 8 horas da manhã eu tinha até uma quantidade, um comprimento legal de sombra, que às 14 horas eu já não conseguia identificar. E agora vocês vão realizar esse experimento na casa de vocês. Para isso, vocês devem utilizar um celular para fazer o registro. Um objeto pode ser qualquer objeto, uma caneta, desde que você consiga colocar essa caneta em pé, um caderno, um brinquedo, uma fita crepe ou durex, um caderno e o seu lápis ou uma caneta. Vocês vão encontrar um lugar da sua casa que receba a luz do sol. Coloque um objeto para projetar essa sombra. Então você escolhe um lugar, pode ser o seu quarto, sala, quintal, o local que você quiser. Escolhe um horário para começar e um horário para terminar. Então suponhamos que vocês estão assistindo essa aula agora pela manhã, escolham, por exemplo, meio-dia. E aí depois escolham 5 horas da tarde, tá? Escolham um horário para começar e um horário para terminar. Faça registro fotográfico dos 2 horários diferentes e anote em seu caderno os horários. Então, qual foi o horário que você tirou a primeira foto? Coloca lá. E o horário da segunda foto também você vai registrar no caderno. Registre a tabela de horário e local do seu experimento em seu caderno e depois você vai enviar as fotos que tirou do objeto em todos os horários e a foto do caderno com as anotações de experimento. Então, você vai fazer da seguinte maneira. Lembrando que esse material ele já está na plataforma em formato de PDF para você copiar no seu caderno, tá? Você vai fazer uma tabela semelhante a essa aqui, com os 2 horários. Horário 1, horário 2. Você vai colocar aqui o primeiro horário que você escolher e o segundo horário que você escolheu. Então, o horário que você começou o experimento e o horário que você vai terminar esse experimento. E você vai responder a seguinte pergunta. As sombras, elas apresentam o mesmo comprimento ao longo do dia? Explique. Então, você vai responder se elas vão apresentar o mesmo tamanho, sim ou não, e você vai explicar por que isso aconteceu. Olha aqui um exemplo. Então, suponhamos que você pegou um objeto, colocou aí no seu quarto, e aí ele vai ter que projetar uma sombra. O que você vai fazer? Você vai vir com a fita crepe aqui e vai marcar o finalzinho dessa sombra, no primeiro horário. Então, suponhamos que você colocou lá meio-dia, 10 horas da manhã, o primeiro horário. Depois, você vai vir no seu segundo horário que você escolheu e vai marcar onde a fita está indicando o final dessa sombra, certo? Não tire o objeto do lugar, tá bom? Você vai marcar com a fita o primeiro comprimento da sombra e o segundo comprimento da sombra, justamente para conseguir responder essa pergunta, se elas vão apresentar o mesmo tamanho ao longo do dia, tá? Baixem um arquivo, leiam as instruções para realizar o experimento, lembrando que hoje vocês não vão enviar nada para a plataforma. Vocês vão fazer o experimento hoje e vão me enviar as fotos, a foto do seu caderno com o registro e as fotos que você tirou do seu objeto amanhã. Você pode enviar o horário que você quiser amanhã. Se não der tempo de fazer o experimento hoje, talvez você está assistindo essa aula, já está de tarde, 4 horas da tarde, não sei. Você pode tirar uma foto hoje
e tira a foto no outro dia, tá? Tira, registra tudo e pode me enviar, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, esse experimento vocês podem fazer, vocês vão fazer ele hoje, mas pode terminar amanhã, tá? Então, independente do horário que você começar hoje, você pode me enviar essa atividade, você vai me enviar essa atividade somente amanhã, tá bom? Assim que vocês finalizarem, copiem no caderno e enviem para mim, certo? Um beijo e até a próxima!